Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo pertence à série sobre artilharia, e vamos falar sobre a artilharia ferroviária. Desde a época em que se usavam catapultas que os militares sonham com alguma arma definitiva que pudesse destruir paredes e obstáculos, como castelos ou fortalezas defensivas dos inimigos. Por um período de 85 anos, de meados do século XIX até o começo do século XX, essa arma foi o canhão ferroviário, que era grande o suficiente para causar danos substanciais, mas também móvel para onde quer que os trilhos da ferrovia pudessem ir. A montagem de artilharia pesada em vagões ferroviários móveis foi proposta pela primeira vez pelo russo Gustav Coury em 1847 e foi usada pela primeira vez em combate na Guerra Civil Americana. O exército confederado colocou um canhão naval Bruck de 32 libras em um vagão plataforma protegido por uma casamata de ferro. O resultado final parecia uma versão terrestre do CSS Virginia. Ele se envolveu em duelos de artilharia antes da Batalha de Fair Oaks. O exército da União usou montagens ferroviárias semelhantes durante o cerco de 1864 a Petersburgo. O mais famoso deles foi o Ditador, um canhão costeiro de 13 polegadas em um vagão plataforma de 8 rodas que arremessou projéteis de 218 libras por até 4.200 metros. Além dos experimentos conduzidos pelos franceses durante o cerco de Paris na Guerra Franco-Prussiana em 1870, e pelos experimentos do capitão da Marinha Real Britânica John Fisher entre 1881 e 1882, houve poucos avanços nos canhões ferroviários até o final do século XIX e início do século XX. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, todos pensavam que seria uma guerra cheia de movimentos e rápida, que acabaria antes do Natal de 1914. Os exércitos tinham uma grande quantidade de artilharia leve, ideal para os que eles achavam que a guerra seria. Mas a guerra tomou rumos inesperados e agora os franceses não tinham um número suficiente de grandes canhões para usar. Mas por outro lado eles possuíam um grande número de canhões costeiros e navais e a solução foi montar essas grandes peças de artilharia, originalmente projetadas como principal armamento de navios de guerra, em grandes vagões ferroviários. Os franceses colocaram não só apenas canhões com calibres extremamente grandes como de 320 mm e obuseiros de 200 mm, mas também até peças tão pequenas quanto canhões de 155 mm. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tripulações de artilharia naval ou costeira equipariam muitos desses canhões ferroviários. Os militares alemães e austro-húngaros também estavam experimentando, em segredo, canhões de cerco gigantescos, os obuseiros de Beta de 420 mm da empresa Krupp e os obuseiros Schankheimer de 305 mm da empresa Skoda, que mais tarde foram implantados com admirável precisão e poder contra os belgas e fortificações francesas. As limitações das redes rodoviárias da Europa, juntamente com os experimentos franceses em canhões ferroviários, podem ter encorajado a Alemanha a combinar os pontos fortes técnicos do gabinete de artilharia de Krupp com os do Eisenbahn Pioniere, talvez o serviço ferroviário militar mais impressionante e profissional da Europa na época. A rede ferroviária alemã era grande e bem estruturada, o que permitia aos alemães enviarem soldados e suprimentos para todas as frentes que combatiam. No final da Primeira Guerra Mundial, as ferrovias eram consideradas o método preeminente para o combate à artilharia superpesada. No dia do armistício de 1918 que pôs fim aos combates, a artilharia costeira dos Estados Unidos havia implantado 71 canhões ferroviários em 10 regimentos na Europa. Eles variavam em tamanho de armas de 14 polegadas a 190 mm. Quase todos foram feitos na França. O auge do papel de longo alcance da artilharia ferroviária na Primeira Guerra Mundial foi o gigantesco canhão obus alemão Paris-Canonne, ou canhão de Paris. Tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, vou deixar aqui no card caso queira ver. Ele era identificado erroneamente como Big Bertha pelos parisienses, e foi oficialmente chamado de Wilhelm Geschütz, que significa canhão de Guilherme, em homenagem ao Kaiser. Foi a maior peça de artilharia da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi a principal construtora e usuária de canhões ferroviários superpesados. É muito famoso os gigantescos Gustav, que despejou suas granadas sobre a cidade de Sebastopol.
A inteligência aliada identificou cerca de 12 tipos diferentes de artilharia ferroviária alemã, os calibres variando de 150 a 800 milímetros. Em 1945, peças tchecas e francesas capturadas também eram amplamente utilizadas pelos alemães. Já os aliados não fizeram um uso importante desse tipo de artilharia, a exceção foi os ingleses, que prepararam alguns canhões ferroviários na região de Dover no Canal da Mancha a fim de bombardear formações de tropas alemãs na região francesa de Calais, em uma possível invasão alemã à costa britânica. Os alemães basearam canhões de 280 mm em Cap Gris-Nez, na costa norte da França, em 1940 para atacar a costa inglesa e fornecer cobertura para a abortada Operação Leão Marinho. Como essas armas eram impossíveis de camuflar bem, a organização nazista toda construiu abrigos gigantescos em forma de iglu para proteger as armas, que ainda existem. Depois disso, e apesar do avanço do exército soviético na Polônia, os alemães continuaram a implantar canhões ferroviários e morteiros com lagarta da série Calgueira para atacar Varsóvia durante a revolta do final do verão de 1944. Talvez a artilharia ferroviária alemã de maior sucesso tenha sido a série de canhões ferroviários K5 de 280 mm, dos quais cerca de 25 unidades foram construídas. 2 desses mamutes de 218 toneladas, que receberam os nomes de Robert e Leopold, mas eram conhecidos pelos aliados como Anzio Express e Anzio Ani, respectivamente, alcançaram a infâmia durante as batalhas de 1944 por Anzio, disparando projéteis de 550 libras a um alcance de mais de 30 milhas. Esses K5 causaram enormes estragos nas operações de cabeça de ponte, mas foram disparados apenas esporadicamente à luz do dia, aproveitando a ocultação em túneis ferroviários. Apesar da inteligência quanto às suas posições, o poder aéreo aliado nunca neutralizou nenhum dos canhões e apenas ocasionalmente interrompeu os trens de suprimento de munição. O uso de artilharia ferroviária, no entanto, já era obsoleta, visto a natureza móvel da guerra moderna. Muito obrigado por assistir até aqui, e siga também a página do canal no Facebook. Eu posto algumas curiosidades e fotos da Primeira Guerra Mundial lá. Fiquem com Deus e até a próxima.